Graça e paz, pessoal. Vamos lá. Hoje eu vou trazer mais um vídeo, depois de um tempinho, a segundo vídeo dessa série de Moisés. Eu quero ler aqui um texto para vocês, para a gente se situar. Êxodo capítulo 33, versículo de número 21. E diz assim, né? E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até o que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Bem, vamos lá. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre as realizações de Moisés, que não são poucas, não são poucas. Vamos lá. É importante a gente entender que com Moisés nasce uma, uma nova cultura, uma comunidade que é estruturada, estabelecida a partir das revelações de Deus a Moisés, com uma nova cultura. Uma nova cultura. Isso não é pouca coisa, isso não é. Nós sabemos que Moisés ele foi o legislador. Ele deu muitas leis, ordenanças e tal. E eu vou estar aqui apresentando aqui, pelo menos de comentário, algumas coisas dessas que são bem importantes para a gente perceber. Vamos lá. Primeira coisa que Moisés, uma das realizações dele, as escrituras. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o que é muita coisa, muita coisa. E que é embasado basicamente é a base, né? A base de todo o resto da teologia, da revelação e tal. É o que Moisés escreveu. Uma outra coisa que a gente comemora até hoje também, que é a Páscoa. Claro que com aspectos diferentes em algumas coisas, mas a Páscoa é uma festa divina dos judeus. E a gente vê aí a grande influência, então, que basicamente todo o mundo, pelo menos essa parte ocidental do mundo, comemora a Páscoa. Outra coisa que a realização de Moisés foi muitas leis. Muitas leis foi dada. Quem lê o livro de Levítico vai perceber isso com boa clareza. Êxodo, Levítico. Por quê? Como eu disse, a gente tem que ter em mente que um povo, uma cultura nova, realmente estava surgindo, estava emergindo ali, logicamente. E como todo povo, né? Não é só se juntar, mas é ter leis, regras, crenças, estatutos e por aí vai. Então, muitas leis que são criadas para que a sociedade ela viva em harmonia de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que foi criada também, ou foi realização assim, de revelação, foi o tabernáculo também, que é uma coisa muito importante. Os sacerdotes. Claro que algumas dessas coisas não é necessariamente, gente, uma grande inovação. Um exemplo, sacerdote. Sacerdote, logicamente, tem várias religiões. Mas aqui cabe realmente entonar a questão de que, mais uma vez, era uma nação ali que era escrava no Egito e agora vai passar a ser livre e vai precisar ter todo o contexto, o bojo necessário para que seja uma sociedade organizada. Uma coisa que é brigado ou falado até hoje, a lei do sábado, né, de não trabalhar no sábado. A gente sabe que os judeus permanecem nisso. Eu vou chamar até de grupo sectário também, cristão, que também segue essa questão, mas, sei lá, 90% dos cristãos ortodoxos, a maioria não tem essa questão de guardar o sábado. E tem um porquê, é lógico. Outra coisa também que ele institui são as ofertas, e ali, para quem leu, vai ver uma grande exuberância de quantidade de ofertas que Deus ele solicitava que fosse feita, ok? Outra coisa bem interessante que Deus também institui é a questão dos animais puros e não puros para o povo se alimentar. Ali não é uma questão só de capricho, não é um capricho. É importante entender que, vamos lá, é uma nação que parece que come basicamente todo tipo de animal, do que o pessoal fala, né? Alguns orientais, nações ou países orientais, parece que comem, tipo, quase tudo, basicamente. E qual é o problema? É que, logicamente, nem tudo presta para comer e algumas dessas coisas, logicamente, podem trazer doenças. Então, quando Deus ele institui para o povo não comer X animal, não é porque ele gostava mais desse animal do que do outro, mas é porque tinha também aí um caráter de como eu posso dizer, de proteção, né, para que o pessoal não comesse de tudo e tal, e depois viesse algum tipo de doença e por aí vai, né? Mas enfim, é uma coisa bem importante, é lógico. Outra coisa também que é falada também para toda nação, realização também, inspirada, escrita, é a questão da proibição de práticas sexuais com algumas pessoas da família, certo? Eu acho que é no capítulo 18 de Êxodo vai falar isso. O que é uma coisa muito importante também. Enfim, Deus já estava ali, né, com essas realizações já, mostrando ao servo dele ou mostrando à nação que, logicamente, Deus
ele era o ser que queria santidade, santidade. Ideologicamente ele é santo, é por isso que ele exige a santidade. É Levítico capítulo 18. Então ele vai ter uma série de regras, de normas, onde diz que a pessoa poderia ou não coabitar, o que é uma coisa muito importante. Porque nós sabemos que o ser humano, de maneira geral, ele não refreia muito os seus impulsos, às vezes, dependendo de algumas coisas. E cabia, logicamente, a quem é o Criador do universo, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que sabe o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, fazer ali com que as pessoas elas não se envolvessem mais desse jeito. Então, isto é uma coisa muito importante. Bem, tem a questão também das festas dos judeus, que inclusive é comemorada até hoje, comemorada até hoje. Tem a festa das semanas, das trombetas, acabando e tal. Tem um monte de festa. O que, mais uma vez, eu sei que eu estou sendo redundante talvez, mas é importante. Era uma nação que estava existindo. E toda nação que existe, todo povo organizado, socialmente organizado que existe, eles têm também suas festividades, seus calendários de festa. Então, isso logicamente cabia também a que eles tivessem. E o grande importante é dessa realização de Moisés é que são coisas que acontecem até hoje, que se vive até hoje, né? Não é me permitam assim, né? Não é uma religiãozinha que aparece e some, ou que não tem estrutura, que não tem história, que não tem peso, que não tem, enfim, é uma religião de Deus, logicamente, que traz para nós as verdades do Senhor e que essas verdades perduram até hoje. Para quem olhar o Novo Testamento e nós que somos cristãos e não judeus, é lógico, vai entender e perceber que muita coisa que foi revelada aos judeus, nós cristãos continuamos seguindo, continuamos fazendo. Então, assim, é extraordinariamente é, magnífico perceber a grandeza dessa revelação de Deus a um homem que teve uma história um pouco conturbada, certo? Mas que, pelo agir de Deus, conseguiu criar um povo, uma nação estruturada, organizada, com tudo direito e que se perdura até hoje. E isso é muito relevante. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso mesmo. Curta, comenta, compartilha, se inscreve e vamos junto conhecer mais da Bíblia, porque a gente precisa, né? Então fique na paz de Deus.